Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 11, capítulo 6. Hebreus 11, capítulo 6. Hebreus 11, capítulo 6, diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Somente até aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus ama a fé. A fé sempre chama a atenção de Deus. Quando Deus olha para uma multidão, Ele sempre se concentra naquela pessoa que tem fé. Ele encontra, os olhos dele parece que atrai. A mulher do fluxo de sangue. Havia uma multidão ali em volta de Jesus. E ela decide ir ao encontro dele, tocar na roupa dele. Veja, havia muitas pessoas apertando Jesus. Havia muitas pessoas tocando em Jesus, por vários motivos. Algumas deveriam estar tocando até por superstição, mas aquela mulher tocou com fé. E no meio de uma multidão, ela chama a atenção de Jesus. Os olhos de Jesus voltam para ela. Fé é algo que atrai. É algo que mexe com Deus. O texto também diz, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Se você se aproxima de Deus, você tem que crer que Ele quer te abençoar, que Ele é galardoador, que Ele é abençoador daqueles que buscam, daqueles que chegam até Ele. Que Ele é bom e que Ele tem intenção de abençoar. Sem fé é impossível agradar a Deus, e tem mais essa, se você se aproxima dEle, creia que Ele é galardoador daqueles que chegam até Ele. Tem gente que chega até Deus, mas não acredita que Ele quer abençoar. Tem pessoas que vivem a vida achando que não, nada de bom vai acontecer na minha vida, porque nunca aconteceu. Pois Deus procura pessoas que têm grandes expectativas em relação ao que Ele vai fazer na vida delas. Deus está em busca dessas pessoas que estão esperando o milagre, dessas pessoas que estão sonhando com o milagre, falando, vai bater na minha porta hoje, acorda cedo e fala, vai ser hoje que vai virar, vai ser hoje que vai acontecer. Pessoas cheias de expectativa falando, Deus me ama tanto e esse milagre vai bater na minha porta. Deus busca pessoas assim. Deus está à procura de pessoas que têm bons pensamentos a respeito de suas intenções para com eles. Deus está no controle de tudo, da sua vida, Ele está te protegendo, Ele está te guardando, Ele quer te abençoar. Na verdade, Ele está até lidando com os inimigos que se levantam contra você. 1 Coríntios capítulo 15, verso 25 diz, 1 Coríntios capítulo 15, verso 25, pois Ele deve reinar até que tenha posto todos os inimigos sob seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte. Veja, o Pai está colocando todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. E como igreja, como corpo de Cristo, em outras palavras, esses inimigos estão sendo colocados debaixo dos nossos pés, da igreja do Senhor Jesus.
Isso significa que Jesus obteve a vitória sobre todos os inimigos na cruz do Calvário. A redenção pelo sangue, nós ministramos isso semanas atrás. A redenção pelo sangue. Mas em termos de redenção pelo poder, o último inimigo que será colocado sob os pés é a morte física. Isso vai acontecer no arrebatamento. Nesse momento, todos os outros inimigos, inclusive toda espécie de doença, seja emocional ou física, já vão estar aniquiladas. Já terão sido derrotados e colocados debaixo dos pés de Jesus. O mal não está vencendo. Deus está colocando todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. As trevas cobrem a terra, mas sobre nós, igreja, resplandece a luz dele. Deus está aumentando a intensidade da luz. Provérbios 12, verso 28 vai dizer: no caminho da justiça está a vida, e no seu caminho não há morte. No caminho da justiça há vida, e no caminho da justiça não há morte. Essa justiça é a justiça de Deus em Cristo, para mim e para você. Não há morte nesse caminho. Você que está na justiça de Deus em Cristo, debaixo da justiça de Deus em Cristo, não há morte nesse caminho. Nesse caminho, todos os inimigos estão sendo colocados debaixo dos pés de Jesus. Vocês estão me entendendo? E o último inimigo será colocado também. Jesus já o venceu. E o tempo está em contagem regressiva. Mas o inimigo, ele tenta atacar, ele tenta se mover, ele tenta atrapalhar, ele tenta confundir as pessoas. E nós estamos vivendo num tempo onde muitas pessoas têm sido atacadas pelo inimigo na saúde emocional, na saúde mental. E o principal alvo são os jovens. A geração que está surgindo. Na verdade, o inimigo tem medo dessa geração de Benjamim que Deus está levantando. Entenda, está se levantando uma nova geração. Seus filhos, nossos filhos, vão fazer coisas muito maiores do que nós estamos fazendo. E o inimigo teme essa geração que teme a Deus, que está sendo levantado nessa geração. Precisamos orar pelos jovens do Brasil, precisamos orar pela essa geração nova que está nascendo e surgindo no mundo. Eles têm enfrentado problemas de saúde emocional, mental. Eu tenho atendido tanta gente com pensamento suicida, tomando remédio tarja preta, sendo atacados. E o que nós precisamos fazer é mostrar o amor de Deus em Cristo para eles. Mostrar para eles qual é a identidade deles. E qual é o motivo, o desígnio, o motivo pelo qual eles nasceram. Existe um propósito nesse tempo e nessa geração para esses jovens. E eles vão avançar e vão chegar mais longe do que a gente. E as portas do inferno não vão prevalecer contra eles. Entenda, estamos vivendo num tempo, essa geração está muito conectada nas redes sociais. Muita gente tem acesso a muitas pessoas, conversa com muita gente, mas ao mesmo tempo são pessoas tão solitárias, desesperadas, sem saber o que fazer, com vazio, sem noção do rumo, do que precisa ser feito nesse momento, perdidas. Mas Deus quer usar pessoas para alcançar esses jovens.
e mudar a realidade deles e o destino. Dar um destino, um chamado, um propósito para eles. Deuteronômio 6, verso 4 diz: ouve, ó Israel, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí pega uma sequência, mas eu quero me concentrar nesse ouve, ó Israel. É a palavra hebraica chamá, que significa ouvir. A introdução da lei começa com essa frase: ouve, ó Israel. Logo antes do maior mandamento ser articulado, a palavra chamar, portanto, alude à lei. Havia um homem no Novo Testamento chamado Simeão. Seu nome vem da palavra chamar. Ele é uma imagem da lei. Deus promete a Simeão que ele não veria a morte antes de ver Jesus com próprios olhos. Ele já era um idoso, ele já tinha idade avançada, mas Deus promete: olha, você não vai morrer antes de ver meu filho. Deus o manteve vivo para ver a primeira vinda de Jesus. Deus o conservou vivo para ver a manifestação, a encarnação, a vinda da primeira vinda, a primeira vinda de Jesus. Simeão representa a lei. Ele teve contato com Jesus ali ainda no ventre. E ele abençoa os pais. Ele abençoa José, ele abençoa Maria. E logo depois que ele vê, ele pede ao Senhor que o deixasse partir em paz. A justiça já havia sido dada aos homens. A lei ficou feliz em partir depois que Cristo veio. A lei ficou feliz em abrir caminho para a graça. A graça estava encarnada, manifesta. Lucas 2, verso 36 vai dizer: agora havia uma Ana, uma profetisa. Ela deu graças ao Senhor e falou dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ana. Depois que Simeão partiu, a profetisa Ana veio logo a seguir. O nome dela é a palavra Hana. Em hebraico significa graça. A graça veio depois da lei. E ela anunciava boas notícias a todos que esperavam redenção. O papel de Ana era falar de Jesus a todos que esperavam redenção. Entenda, a lei não é um evangelista, a graça é um grande evangelista. Deus quer que a graça e a paz sejam multiplicadas em nossas vidas. 2 Pedro capítulo 1, verso 2 vai dizer: graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, como que graça e paz são multiplicadas? Conhecendo a Deus e o seu Filho Jesus. Essa é a única maneira de multiplicar graça e paz na sua vida. Você quer uma graça abundante na sua vida, e você quer uma paz que excede todo conhecimento na sua vida, você precisa conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. E graça e paz vai ser multiplicada na sua vida. Não tem outra forma. Essa é a única forma de você acessar esse favor imerecido, abundando em nossas vidas de uma forma extravagante. Receber a abundância da graça e o dom da justiça vão te fazer reinar em vida. Romanos 5, verso 17. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por um, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Como que você reina em vida? Através da abundância da graça e do dom da justiça. Tem como reinar em vida de outra forma? Não, não tem. Essa é a receita. Veja,
O texto diz: pela ofensa de um só homem reinou a morte. Eu tenho reafirmado isso. Deus nunca pretendeu que o homem morresse. O salário do pecado é a morte, e o pecado de Adão trouxe a morte. A partir de então, a morte reinou por meio do pecado de Adão. Mas aqueles que receberam a abundância da graça e do dom da justiça vencerão a morte. E não só isso, vão reinar em vida. A graça e a justiça pode te fazer reinar, governar, ser cabeça, estar por cima. Agora, este versículo significa que ao invés da morte reinar, nós reinaremos através da vida que está em nós. A vida de Cristo que está em nós nos fará reinar a partir do momento em que essa vida se apossa de nós. Você precisa crer nisso. Porque você vai dominar. Se você crer nessa palavra, que a vida de Cristo em você vai te fazer reinar, verdadeiramente isso vai ser verdade na sua vida. Se você não crê, se creres, verás a glória de Deus. A abundância da graça. Precisamos de abundância de graça. Uma pessoa um dia me perguntou: por que você prega tanto sobre graça? Porque nós precisamos da abundância da graça. Porque não existe outro meio de reinar em vida se não for por essa mensagem. Se não for pela graça abundante, se não for pelo dom da justiça, não existe reinar em vida. É a palavra. É o que o texto diz. A maioria das bênçãos de Deus é recebida pela palavra pregada, pela palavra anunciada. E todos os que creem são salvos, curados, libertos. Entenda, você vai orar por enfermos. Na verdade você deve, todos. Isso não é um chamado exclusivo de uma pessoa, de A ou B. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Não citou ninguém ali, é para todo mundo isso. Ouviu alguém com dor de cabeça no seu emprego, alguém falando de enfermidade, fala: eu posso orar por você? Ah, pastor, mas eu não tenho dom de cura. Meu querido, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o Espírito Santo e Ele é aquele que cura. A cura está dentro de você e anda contigo 24 horas por dia. Não é homem que cura, é o Espírito Santo. Então, quando você orar por alguém, é importante não apenas impor as mãos sobre ele. Primeiro é preciso compartilhar a palavra de Cristo, a palavra de cura. Falar do que Jesus fez por ele, para a fé brotar, para a fé nascer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O dom da justiça. Não tente ganhar essa justiça pelo esforço, pela capacidade, pela obediência, pela sua força. A lei foi projetada para trazer à tona o seu pecado. A lei não foi dada a você para que você seja justificado. Depois leia Romanos 5:20 que você vai entender o que eu estou dizendo. Ninguém tem que pagar pela justiça, ou alguém tem que merecer a justiça. A troca divina aconteceu na cruz do Calvário. Jesus trocou a sua justiça pelo nosso pecado. Ele leva o nosso pecado e dá a nós a justiça dele. Uma troca onde nós saímos ganhando. Mas entenda, só precisamos receber a sua justiça como um presente, como uma dádiva. Por isso que ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus não veio para transformar pessoas más em pessoas boas. Ele veio para fazer pessoas mortas voltarem a viver.
todos estavam mortos espiritualmente, e Ele veio trazer vida eterna para todo aquele que crer nele. Ao nascer de novo, a vida de Deus foi infundida no seu espírito. Espírito que estava morto e se tornou vivo numa vida ressuscitada. Nós estamos vivos em Cristo. Nós estamos vivos porque o nosso espírito está totalmente conectado ao Espírito de Cristo, ao Espírito Santo. E a partir daí tudo se faz novo. E a partir daí as coisas velhas passam, tudo se faz novo. É uma nova natureza, é um novo caráter. É uma nova pessoa que está sendo gerada no Espírito. A questão da moralidade se resolve a partir do novo nascimento. Quando a pessoa tem a vida e não a morte reinando dentro dela. A vida de Deus é que vai produzir em você o caráter dele. É a vida de Deus que vai produzir em você os frutos do Espírito. Você, por si só, é incapaz de agradar a Deus. Incapaz. Mas o Espírito Santo em você, ele produz frutos que agradam a Deus. Os frutos do Espírito. É uma dependência, é uma entrega. Você é um espírito ressuscitado vivendo em um corpo não ressuscitado ainda. Esse corpo aí vai mudar um dia. Mas o seu espírito já está vivo. Já está selado para a eternidade. E um dia o corpo físico vai ser transformado. A única forma de redenção que ocorrerá quando Jesus voltar pela segunda vez é a transformação dos nossos corpos, em um corpo incorruptível, em um corpo glorificado, porque todo o restante, os inimigos já estão sendo colocados debaixo dos pés de Jesus. A morte é a última inimiga, que no dia que o céu se abrir, a trombeta tocar, e o seu nome for anunciado, o corpo mortal vai se revestir da imortalidade, e você vai viver para sempre com Ele. Amém? E aí a redenção está completa. Mas entenda, a redenção já começou agora, já tem coisas em você que foi transformada, o seu espírito já nasceu de novo, ele está vivo e conectado ao Espírito de Deus. O reino de Deus está avançando na sua vida. Mas precisamos manter os olhos em Jesus. E quando você vê Jesus em sua graça, Ele vê você em sua fé. Quando você olha o amor de Cristo, Ele vê a sua fé. Quando você vê a bondade de Deus, Ele vê a sua fé. Efésios 2, verso 8. Pois pela graça vocês foram salvos por meio da fé. Em outra tradução, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvos pela graça e pela fé. A salvação é recebida pela graça e pela fé. Da parte de Deus, Ele nos dá a graça, e da nossa parte nós a recebemos pela fé. E essa combinação escreve o seu nome no livro da vida e te dá o poder de ser feito filho de Deus. E você nasce de novo. Quando damos fé a Deus, Ele nos dá o que precisamos. E fé não é algo que você faz, fé é dependência, fé é entrega. Total, completa. Isso não significa que estamos comprando as bênçãos de Deus pela fé. Receber algo pela fé significa que é dado pela graça, de graça, sem esforço, sem merecimento, sem qualificação.
A grande fé sempre reconhece que não há trabalho que você possa fazer para comprar, pagar alguma coisa que Deus tem para te dar. Tudo que Deus tem para te dar não tem preço, não tem etiqueta de valor, não tente comprar nada de Deus, porque Deus não está à venda. A religião quer comprar as coisas de Deus, porque ela acha que é o jejum, ela acha que é a oração que fez, ela acha que é quantas vezes leu a Bíblia. Meu querido, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Às vezes não recebemos simplesmente porque queremos merecer. Tem muita gente querendo merecer e não recebe milagre. Geralmente quem quer merecer o milagre não vive milagres. Ei, recebe a bênção de graça e para de conversa. Aprenda a desfrutar do amor de Deus. Só diga, obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus. Devemos ter um cuidado, porque pode ser muito fácil transformar a fé em um esforço. Tem gente que tem fé na fé dele, a fé dele não está em Jesus. Nossa, você viu? Eu tenho fé demais. A fé dele está no esforço dele de ter fé. Eu só tenho que olhar para Jesus. E a fé surge quando eu vejo Jesus em seu amor e na sua generosidade e na sua bondade. Quando você vê Jesus na sua graça, Ele vê a sua fé. A fé pode curar qualquer pessoa. Marcos 5,34, a parte A, vai dizer, e ele disse a ela, filha, a tua fé te curou. A mulher do fluxo de sangue toca a orla das vestes de Jesus e recebe a cura. E Jesus dá o crédito para ela, embora tenha sido o poder dele que a curou. Mas ele fala, filha, a tua fé te curou. Mas veja, entenda, essa mulher, ela não tinha nem noção o que era fé. Ela não tinha consciência de fé. Ela só estava consciente de Jesus. Ela falou, esse tal de Jesus, ele é o Filho de Deus, e eu vou tocar nele e eu vou ser curado. Ela só tinha consciência de Jesus e ela foi curada. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 10:17, portanto a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O original é a palavra de Cristo. Em algumas traduções está a palavra de Deus, mas é a palavra de Cristos, Cristo, o Evangelho, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. É o que gera fé. Por isso que eu sempre falo, você precisa se concentrar em Jesus. Você precisa ter toda a sua atenção em Cristo. Quanto mais você ouvir sobre Jesus, mais fé você terá. E a fé, ela opera quando cremos em nosso coração e quando falamos na nossa boca. O processo de fé sempre envolve boca e coração. Eu preciso crer e eu preciso falar. Romanos 10, verso 8 vai dizer, mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Que se confessares com a sua boca o Senhor Jesus, e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Crer com o coração, confessar com a boca, que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, é tudo o que eu preciso.
Isso gera fé, isso me faz nascer de novo, isso escreve meu nome no livro da vida, isso me faz reinar em vida. Jesus é tudo que nós precisamos para que a nossa identidade seja revelada em Deus. Confesse com a boca, creia com o coração. Não tem outro jeito, eu preciso falar. A boca fala do que está cheio o coração. O que você tem falado, o que você tem verbalizado. 2 Coríntios 4, verso 13 vai dizer: temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu acreditei e por isso falei. Nós também acreditamos e portanto falamos. Na sua dificuldade, o que você fala? Qual a primeira coisa que sai da sua boca? Quando um gigante aparece no teu caminho, o que você diz? Qual a primeira frase que sai da sua boca? O que tem no seu coração é o que vai sair da sua boca. Se você tem medo no coração, são palavras de dúvida que vai sair da sua boca. Mas se você crê no Filho de Deus no seu coração, quando você abrir a boca, você vai falar, se for diante de uma enfermidade, pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu sou curado. Eu não vou aceitar o mal, eu não vou aceitar o problema como normal, mas eu vou falar aquilo que eu estou crendo no coração. O mesmo espírito de fé, diz o texto. O espírito de fé opera assim: eu acreditei, portanto falei. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Ela saiu de casa falando, eu vou tocar na orla das vestes dele, e assim que eu tocar eu vou ser curada. Ela creu, por isso ela falou. Foi assim com Josué e Calebe. Eles acreditaram em seus corações e falaram com sua boca. Crer e falar antecede o sobrenatural. Crer e falar antecede o milagre. Marcos 11, 23 vai dizer: qualquer que disser a este monte, ser removido e lançado ao mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que aquelas coisas que diz acontecerão, tudo o que ele diz lhe será feito. Crer e falar. Você quer remover uma montanha do seu caminho? Creia e fale. Creia e diga. Provérbios 18, verso 21 vai falar: a morte e a vida estão no poder da língua. É delicada essa questão de falar, porque a morte e a vida estão na sua boca. Tem muita gente profetizando morte, e o diabo tem colocado morte na linguagem das pessoas. Estou morrendo de fome. Cara, para que falar morrendo de fome? Ah, não, é só uma força de expressão. Pastor, também já está exagerando. Aham. Você não conhece o diabo, não. Vai falar para ele que é só uma figura de linguagem. Vai falar para ele: ô chifrudo, é só uma figura de linguagem. Ele, aham. Continua falando que está morrendo de fome, que está morrendo de cansado. Essa menina é linda de morrer. O diabo gosta disso. A morte e a vida estão no poder da língua. Deus deu ao homem um poder do qual, no jardim do Éden, ele ainda nem estava tão ciente do poder que ele tinha. O poder de trazer coisas à existência. Deus trouxe os animais a Adão e falou: Adão, dê nome aos animais. E todos os animais que Adão deu nome, a partir do nome, isso definiu a natureza do animal. Qual nome você tem dado para os seus filhos?
Qual o nome você tem dado para o seu cônjuge? Qual o nome que você tem dado para o emprego atual que você está? Qual o nome que você tem dado para você mesmo? Veja, os animais tiveram a sua natureza definida a partir do nome que Adão deu. Deus estava ensinando a Adão o poder que estava em sua boca, e ele entendeu que tinha poder em suas palavras. Na época em que ele e Eva pecaram contra Deus, isso é interessante. Eva ainda não era chamada de Eva. Quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Deus chamou ambos, os dois, de Adão. Você quer ver isso na Bíblia? Gênesis 5:2. Gênesis 5:2. Olha o que diz o texto. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Quando eles pecaram, morreram espiritualmente. E Deus pronunciou a morte sobre eles. Gênesis 3, verso 19. Com o suor do teu rosto comerás o pão, até que voltes à terra, porque dela foste tirado. Pois tu és pó e ao pó voltarás. E Adão chamou o nome de sua esposa Eva. Quem deu o nome para a mulher de Eva? Adão. Só depois da queda, porque até então os dois eram chamados por Deus de Adão. Chamou o nome de sua esposa Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Adão entendia o poder da palavra dele, e ele chama o nome de sua esposa Eva, ele dá o nome Eva. Quando ele descobriu que ele e a sua esposa iriam morrer, ele dá esse nome a ela, e a palavra Eva no hebraico é Havá, que significa doadora da vida. Este nome vem da raiz hebraica que significa declarar vida, proclamar vida. Adão amava sua esposa e disse a ela, através do nome que ele deu a ela: você será a mãe de todos os viventes, você estará vivendo e não morrendo, você estará transmitindo e proclamando vida. Adão caiu, mas ele não perdeu o poder nas palavras. A verdade é que ele libera uma bênção sobre a esposa dele, quando ele dá o nome a ela. Adão aqui estava consciente do poder que havia em sua boca. Deus deu o poder de falar vida e morte. E isso fez que o efeito da morte, que a partir da queda, fosse mais lento sobre ele e Eva. Mesmo com o espírito morto e separado de Deus por causa do pecado, eles só experimentaram a morte física depois de 900 anos aproximadamente. Sabe por quê? Por causa do poder da palavra. Por causa do poder da palavra. Alguns podem estar pensando aí, se perguntando: por que pedir a Deus uma vida longa? Até o apóstolo Paulo teve sua vida abreviada pelo martírio. A verdade é que a vida de Paulo não foi interrompida prematuramente. Paulo poderia ter superado a morte, ele poderia ter vivido até mais de 100 anos de idade, se quisesse, mas ele escolheu o caminho do martírio porque era mais glorioso. 2 Timóteo 4, verso 6, preste atenção no que ele diz aqui: pois já estou sendo oferecido em libação,
e a hora da minha partida está próxima. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Entenda, combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. Paulo não foi embora até que sua obra fosse concluída. Ele só foi quando não tinha mais nada para fazer na terra, a não ser o próprio Senhor na sua vida. E isso fica claro nesse texto em Filipenses, capítulo 1, verso 23, quando ele diz: pois eu estou muito pressionado entre os dois. Preste atenção no que ele está dizendo aqui. Pois eu estou muito pressionado entre os dois, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. No entanto, permanecer na carne é mais necessário para vocês. E estando certo disso, sei que ficarei e continuarei com todos vocês para o progresso e a alegria da fé. Veja que Paulo estava falando que ele está sendo dividido, pressionado entre duas escolhas. Como assim? Duas decisões para tomar, ir ou não ir? Decisão entre deixar o seu corpo e estar com Cristo, como ele disse, era muito melhor para ele, ou permanecer na carne, que era mais necessário e benéfico para a igreja. Esse texto deixa claro que parece que Paulo tinha a capacidade de decidir quando deixar o corpo. Ele tinha autoridade. Alguém só pode dizer o que Paulo disse aqui quando se tem poder sobre a morte. Paulo evidentemente entendeu o poder de suas palavras. A mesma consciência que Adão tinha, ele tinha aqui. Ele fala, na mente de Paulo, eu tenho algo para cumprir, e ninguém arrebata a minha vida, porque minhas vidas estão na mão de Jesus Cristo, o meu Senhor, e enquanto eu não cumprir, eu vou estar aqui. Ele tinha uma posição de autoridade diante da própria morte. Teve outros mártires que também decidiram morrer pelo martírio. Hebreus 11, 35. As mulheres receberam seus mortos ressuscitados, outros foram torturados, não aceitando a libertação. Esse povo da igreja primitiva era tudo estranho. Eles eram abusados, ousados. Sabe o que uma pessoa fala? Eu não quero a libertação, decidi me encontrar com Jesus Cristo. Pai, não me liberte da mão dos inimigos. Essa é a igreja primitiva de onde nós nascemos. Esses são nossos antepassados na fé. Ei, e o mesmo espírito de fé deles é o seu espírito de fé. Não tenha medo daquilo que você nasceu para dominar, governar e reinar sobre as coisas. Pode aplaudir. O que você está falando? Vida ou morte? O que sai da sua boca diariamente? Vida ou morte? Quais são suas palavras? O que você fala da sua família? O que você fala dos seus filhos? O que você fala do seu cônjuge? Você é descuidado, você é distraído, você é nervosinho, você é isso. Suas palavras têm poder de vida e de morte.
Cuidado com as palavras que você libera sobre as pessoas, sobre a sua família, sobre o seu país. Quantas pessoas já abriram a boca para falar do Brasil de uma forma negativa, pejorativa, liberando maldição sobre a nação pelo qual ele nasceu. A morte e a vida estão no poder, estão na sua língua, na sua boca. Toda palavra negativa equivale a uma maldição. Mas se eu posso liberar palavras de maldição, também posso liberar palavras de bênção. Suas palavras carregam um poder dado por Deus. Esse poder é para a vida e não para a morte. Olha só o que diz aqui Efésios 5:25. E a gente finaliza a partir daqui. Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Se entregou por ela. Jesus amou a igreja, se entregando por nós na cruz. Ao se dar por nós, Ele agora é capaz de santificar e purificar com lavagem de água pela palavra. Santificar e purificar pela palavra. Você tem noção do que está escrito aqui? A sua palavra tem o poder de santificar e purificar pessoas. A palavra santificar aqui significa tornar especial, separado. É a palavra grega rema, que se refere à palavra falada de Deus. Quando Jesus fala de você na Bíblia, Ele está te limpando. Ele está te santificando. As palavras purificadoras que Jesus fala sobre você sempre afirmam que você é imaculado, que você é puro, que você é lindo, que você é perfeito. Maridos, como diz o texto, e ele coloca Jesus e os maridos, a igreja e a esposa dentro do mesmo contexto. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Fale coisas boas sobre suas esposas, para que elas se sintam especiais. Quando você fala com sua esposa coisas boas, é como se elas tomassem um banho purificador através das palavras que você libera. As suas palavras purificam a sua esposa. Limpam. Ou suas palavras faz com que ela se sinta inadequada, desqualificada. Ao invés de limpar, está sujando. Entenda, ninguém é perfeito nessa área, e todos nós somos um trabalho em andamento. Amem, porque é um mandamento amar, porque gostam de amar. Não ame para ter resposta do que desejam. Se eu amar, essa pessoa vai mudar comigo. Se eu amar, ela vai... Não, ama sem exigir nada em troca. Suas palavras limpam seus filhos. Suas palavras definem a natureza dos seus filhos. O leão, a natureza do leão foi definido quando Adão deu o nome de leão para ele. Ele não era leão antes de receber o nome. Ele não tinha aquela natureza de leão antes de receber o nome. Quando o nome foi dado e a palavra foi liberada, a natureza de leão tomou conta daquele animal.
Seus filhos serão fortes ou fracos, depende da palavra que você está liberando sobre eles. Deus colocou poder nas suas palavras, poder de vida e poder de morte. O que você tem falado? O que você tem liberado?